Bom dia, segunda-feira, bom dia, Raquel. Bom dia, Tá bom de dia, bom verde dia. hoje. Tudo verde, tudo verde. Hoje tá tudo verde aí. Bom dia, gente, como que vocês estão? Mais uma semana a gente aqui, né, no nosso podcast. Delícia. E hoje nós vamos ter convidada especial, né, Raquel? Vamos ter uma convidada super especial lá de Sete Lagoas. Eita, Minas, na Minas tá, uma querida. tá aí, Minas. Daqui a pouquinho ela entra e nós vamos lá. E aí, Raquel, como foi a semana? Foi bem demais. Corrida, nós estamos corrida Bom demais. demais da conta, Bom né? demais da conta. Sou. Faltou o sou para completar o mineiro. Olha aí. Eu tenho que ver daqui. Vamos chamar a nossa convidada, né? Vamos, deixa eu só ver. Olá, Olá, Regina. Bom dia, prazer bom te dia. conhecer. Prazer, Maria, tudo bem? ótimo. Tá ouvindo a Graças gente a Deus. direitinho, amiga? Ouvindo direitinho. Bem? Tudo bem com você, Maria? Que prazer te Prazer é conhecer. meu. Regina. Sempre ouço falar da Regina. Eu falei, oba, hoje vou conhecer ela. A Regina é uma pessoa que faz parte da minha vida aí com o RPG. LPF. RPG nas costas, né, amiga? Que faz parte, né? A gente acabava antes de eu fazer a transição de carreira, o LPF acabava sendo parte também do RPG, né? Porque não deixava de ser uma reprogramação E é corporal. um negócio fantástico, Maria. A gente faz afina a cintura com a respiração. Eita. Aí é bom, hein? Basicamente é para estimular as mulheres. Fora os outros benefícios, né? Assim, a gente tem uma prática de respiração durante as aulas, a gente vai sentindo mais o corpo, oxigena melhor o cérebro. Regina é craque nisso aí. Que legal. A nora do meu marido, ela é coach de LPF. Nossa, é muito bom. Ela É muito bom. Eu a sinto Brenda. muita falta, porque nas nossas dinâmicas e demandas aí não está dando tempo de fazer, mas é muito bom. E igual você falou, trabalha tudo, né? Porque a respiração, ela traz um equilíbrio para o nosso corpo incrível, Nossa, é né, fantástico. Regina? O que acontece? Eu falo que o diafragma ele é o principal músculo responsável que liga as nossas emoções ao nosso corpo, né? E está diretamente ligado. Então, por exemplo, se você fica muito ansioso, a sua respiração muda, altera. Por que isso acontece? Por causa das informações neurais que vão lá para esse órgão que é responsável tanto pela respiração quanto pelas emoções, que é o diafragma. Assim, o nosso corpo é O fantástico, corpo é né? incrível, né, Regina? É uma obra-prima de Deus, né? E Deus é perfeito em tudo que faz, tudo que né? ele faz é perfeito, né? Tudo. E como a gente falou de Deus, né? Nós temos, né, a nossa prática diária aqui no podcast da gente estar lendo uma palavra, né? E a gente vai deixando o papo acontecer em cima daquilo que a gente falou, né? A inspiração, Maravilhoso. ela vem vindo a partir daí. E eu gosto muito do livro de Eclesiastes, né? Que fala muito de sabedoria, de entendimento, né? A sabedoria que vem do alto, né? Não a sabedoria daqui, né? Mas a sabedoria que vem de Deus. E lá em Eclesiastes 3 fala do tempo, né? E a Bíblia fala muito que a gente precisa pedir a sabedoria dele, até para a gente discernir o tempo das coisas, né? Em Com certeza. Eclesiastes 3, eu vou ler do 3 até o 8, fala assim, que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.
E aí, Fantástico. dona terapeuta? A palavra de Deus, ela é fantástica em tudo, né? Quando eu leio essa palavra aqui, vai dando até uma acalmada assim na gente, né? Porque você percebe assim, pô, igual aqui tá falando, né? Tempo de guerra e tempo de paz. Então quer dizer que eu posso estar vivendo ali uma situação que tá meio turbulenta, também, mas também creio que aquilo vai passar, né, Regina? Sim, é uma frase que eu levo na vida, né? Isso também passa. Exatamente. Porque às vezes a gente vai se empolgando com as coisas muito boas e acredita que vai ficar tudo sempre assim, ou quando as coisas estão muito ruins, a gente quer desistir. E essa palavra, ela vem fortalecendo isso, Exatamente. né, Maria? Tudo Tudo passa. passa. Até o que é bom passa, né, Regina? A gente tem Sim. que a gente tem que saber aonde a gente colocar a nossa expectativa, porque ontem eu até estava vendo um Reels e acho que foi do Flávio Augusto, ele falava assim que tem pessoas que falam assim, ai, vai tudo dar certo. Isso é uma utopia, a gente achar que tudo vai dar certo. Não, às vezes as coisas vão dar errado, até pra gente testar a gente. Será que eu vou ser resiliente nisso, né? E às vezes as coisas dão errado pra gente ver que não é bem assim. A grande questão, na minha percepção, é que certo e errado não existe, né? O que é certo para você pode ser errado para mim e vice-versa. Então, assim, o que é certo? É certo para aquele momento que aquilo aconteça, mesmo que a gente não esteja vendo. Tem um propósito por trás daquilo ali. Por pior que pareça a situação, por pior que pareça o momento que a gente está vivendo, ele é necessário para nos ensinar alguma coisa. Exatamente. Então, assim, a coisa Eu não veria se a gente não tivesse passando aquilo, né? Exatamente. Eu costumo lembrar sempre nesse sentido aí daquela palavra que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Às vezes até o que a gente interpreta como mal. Até o não. Muitas vezes até o não. Até quando os nossos planos se frustram, muitas vezes a gente não percebe na hora, mas aquilo está cooperando para o nosso bem. É igual a Raquel falou, é a interpretação. Se a pessoa só tem negatividade dentro dela, ela vai enxergar o quê? Negatividade. Vai enxergar aquilo como errado. Mas se a gente tem uma percepção de que não, aquilo ali pode ser pro meu bem, deu errado porque alguma coisa eu vou aprender com isso aí, né? Ontem eu estava ouvindo o Hélio Couto falando que quando a gente pede, vos será dado, né? Pedir e vos será dado. Isso é também parte da palavra. Mas por que a gente não recebe, né? Porque a gente oscila entre acreditar ou não, entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente acha que Deus devia fazer pra gente. A gente acha, tem hora que Deus devia fazer pra gente do jeito que a gente acha que é, né? Então, se a gente olhasse realmente para as circunstâncias e para as situações e falasse assim, bom, tá do jeito que é. No Axis a gente aprende uma fala que é assim, está tudo certo como está. É o que é. É o que é. E a gente vai treinando o cérebro com isso, né? É o que é. Exato. Esse é o momento. Não tem o que fazer. A gente fica achando que a gente tem que fazer o tempo inteiro alguma coisa para mudar a situação. A gente precisa fazer seguindo os caminhos, seguindo a direção e não pondo a direção. E aí é por isso que a gente se frustra, é por isso que a gente perde a sabedoria, é por isso que a gente acha que as coisas vão ficar do jeito que a gente imagina, nessa mente que é limitada e que tem 25% de informação, de ação, de atuação na vida, né? Nós somos parte de um conjunto, corpo, mente, coração e espírito, e a mente nessa divisão, 25%. Mas a gente acha que é daquele jeito que a gente quer, daquele jeito que a gente vê que é o correto, que é o melhor, e a gente vive se frustrando, porque não é assim, né? A gente precisa entender que tem planos maiores para a vida da gente, que a vida é maior. Né? Há tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. Eu lembro de uma frase que a Raquel, a gente em terapia, né? Ela sempre me falou, me marcou muito, e eu uso hoje até nos meus atendimentos também, a mente mente. Então, às vezes, a gente precisa ter essa coerência cardíaca de entender que o que você pensa, porque às vezes essa palavra que a Raquel falou é muito isso, né? Pedir e dar-se-vos-á. Às vezes a gente pede, mas não tem coerência cardíaca com aquilo que a gente pede. Então você pede com a mente, mas seu coração não está acreditando naquilo. Então você não vai receber. Você já percebeu que às vezes a gente pede coisa, aí não aconteceu. A gente esperneia, igual criança, né? Birrenta, né? Chora,
e fica deprimido. Aí passa um tempo E e culpa a fala, Deus. meu Deus do céu, será que foi eu mesmo que pedi aquilo? Glória a Deus que há tempo, gente. Há tempo para tudo. E se não aconteceu, será que não é bom questionar? Falar, será que eu pedi certo? Será que seria bom para mim, né? E às vezes E eu falo que é uma proteção, né, Maria? É uma proteção de Deus a gente não receber tudo que a gente até o pede. contrário tem, né? Às vezes a gente pede, acontece, depois a gente fica reclamando, né? Nossa, não era isso que eu queria, não, era desse jeito. Ué, mas você não pediu? Veio. É a necessidade de controle, né? A nossa mente enganando a gente, que a gente sabe o que é melhor para a gente, e na verdade o controle nunca. Eu falo que Deus ele está sobre o controle de todas as coisas, né? Nós podemos estar às vezes no comando de algumas coisas, mas o controle de tudo ele permanece na mão de Deus e vai continuar por lá, né? E é bom que seja assim. Regina, e fala um pouquinho do seu trabalho, assim, como que você vem atuando? Você é hipnoterapeuta, não é isso? Isso, agora eu sou hipnoterapeuta. Eu descobri na hipnose um mundo fantástico, até porque eu tinha muitas dúvidas antes, sabe? Tinha muito medo, receio. E eu falo que quando a gente vai entrar em alguma área ou falar sobre alguma área, é importante que a gente conheça. Exatamente. Dentro do meio cristão, a gente tem muitos preconceitos, né? Inclusive, há tempos atrás, até a terapia era Eu ia demonizada. falar, eu demorei muito para aceitar fazer terapia por causa disso, porque na igreja, na minha época, era bem. Ainda era assim, já não era tanto, né? Mas ainda tinha algumas pessoas do meio que achavam que não era legal, que não era de Deus, que Deus é suficiente. Lógico, gente, Deus ele é suficiente, né? Mas ele deixou essas ferramentas para nos abençoar. Hoje eu tô tranquila, né? Tem duas defensoras da terapia, eu fico caladinha. Hoje você nem precisa se defender. Ah, que maravilha. Eu falo que Jesus, ele é o, assim, na minha percepção, né? Ele é tudo. Ele é o próprio Deus aqui na Terra, né? Encarnado numa forma humana. Mas as falas dele, gente, são terapêuticas. Total. Jesus, ele ia lá no cerne da dor da pessoa. Às vezes ela estava cega, mas não era a cegueira, era outra coisa. E ele ia lá no íntimo, ele ia lá na raiz. E ele conseguia tocar, né, nas pessoas. E hoje ele deixou tantas ferramentas, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, da sua trajetória como terapeuta, né, cristã. Como que você foi? Como que você lidou com isso, sabendo, né, dessa Esclarece parte um pouco, do preconceito esclarece também. um pouco essa coisa da Hipnoterapia. que você Hipnoterapia. Eu vou começar lá então da base, né? De quando eu conheci a Raquel. Conheci Raquel muito religiosa, extremamente religiosa e resistente. Conheci Raquel atendendo ela com o LPF. E aí cheguei e ela fez uma leitura minha que eu fiquei impressionada e fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, essa mulher adivinha. Eu tenho que sair daqui. Ana Regina. E aí a gente foi fazendo alguns processos e eu fui entendendo um pouco mais sobre como Deus usa ferramentas e pessoas na Terra para abençoar e alcançar nossas vidas. Porque muitas vezes a gente quer ser abençoado, a gente quer que Deus transforme a nossa mente, né? A palavra mesmo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, mas a gente tem que perceber que existem ferramentas que podem facilitar esse processo. A terapia é uma delas. E agora eu posso dizer também que a hipnoterapia é uma outra ferramenta que pode ser utilizada nas mãos de pessoas que estão a favor de Cristo mesmo, a favor de Deus nessa terra, para crescer esse nível de consciência, tanto cristã quanto emocional, que devem ser utilizadas. Então, dentro da hipnoterapia, o que tem de preconceito é que as pessoas acham que nós vamos manipular o subconsciente das outras pessoas. E isso não é o que acontece. Na verdade, o hipnoterapeuta ele é um facilitador, ele vai te conduzir para as memórias que já estão dentro de você, que por algum motivo, trauma, algum processo, elas ficaram ali guardadas a nível subconsciente. Eu falo o seguinte, Maria, a gente muito mais tira a pessoa da hipnose do que coloca.
Se todo você... mundo vai viver automaticamente hipnotizado. Pensando. As pessoas já estão vivendo hipnotizadas o tempo Isso inteiro. mesmo, a gente está tirando as pessoas do transe. transe. É verdade. Tira. Então, quando as pessoas veem um terapeuta, um hipnoterapeuta e elas demonizam, muitas vezes é porque é como se fosse aquela pílula do Matrix, né? Você quer entender a verdade ou você quer continuar vivendo a mentira? E muitas vezes as pessoas escolhem viver uma realidade que não é a verdade. E tá tudo bem, porque cada pessoa tem o seu processo, a gente não vai obrigar que as pessoas enxerguem, mas aquelas pessoas que estão disponíveis e dispostas a realmente entender, e mais que entender, a viver de forma equilibrada, de forma integral, elas buscam esse tipo de terapias e quando estão com as pessoas certas, com as pessoas que buscam também caminhar para o bem, né? A Raquel fala muito, caminhar para a luz, né? Quando as pessoas estão voltadas a buscar essa melhor versão de si mesmo, todo o processo terapêutico, hipnoterapêutico, ele tem um resultado muito grandioso. Por quê? Porque já são coisas que existem dentro de você, mas que o ego, ele faz com que você bloqueie. Então, o hipnoterapeuta, no meu caso, a hipnoterapia, eu não vou colocar nada que não esteja ali. Eu vou conseguir te facilitar a acessar algo que já estava dentro de você, muitas vezes tirar um trauma, um bloqueio que está te travando a um nível que você não quer manter. Lógico que tem terapias que são ainda mais profundas. Por exemplo, as dinâmicas que a Raquel trabalha, que vão lá na terceira, quarta, quinta geração. Mas tem muitas coisas que a gente consegue acessar a nível subconsciente que vão facilitar com que a pessoa alcance uma vida mais plena no estado E eu atual. fico muito orgulhosa de te ver fazendo esse trabalho, assim, porque desde o início, né? Desde quando eu fazia a LPF com a Regina, e a Regina era minha cliente de terapia sistêmica, constelação familiar, já participou de várias constelações em grupo, né? Eu fiz a constelação dela. Foram duas que você fez, Regina? Foi duas. Individual, né? Individual. Eu fui acompanhando o desenvolvimento da Regina. A Regina sempre teve essa veia terapêutica e muitas dúvidas, porque tinha questão religiosa, que vocês citaram aqui, que eu não preciso nem entrar em detalhes, vocês são expert, eu fico só caladinha. E te ver, assim, dando um passo em direção a um trabalho desse, sabe, Regina? É muito orgulho, porque você quebrou muitas demandas, assim, de crenças, muitas dinâmicas internas sistêmicas para você estar onde você está agora, né? Mas Amém. é verdade, eu fico muito feliz, sabe, Regina, de ver que está expandindo, as pessoas elas estão expandindo, né, a mente no sentido assim de usar mesmo as terapias como ferramenta. Porque não existe só uma, né? Igual você falou, a Raquel é terapeuta sistêmica, você foi para a área de hipnoterapia, existem outras terapias que a gente conhece, né? Reprogramação mental. Só que de tudo isso que eu vejo, a pessoa ela precisa querer, né? Ela precisa querer olhar para a dor dela e não ver que aquilo é normal. Porque eu sempre falo com a Raquel, né? Tem pessoas que são das estatísticas, né? Ah, mas as estatísticas dizem isso. Tá, mas se existe 0,0009 de esperança, de expectativa para que uma pessoa melhore, por que não usar isso, gente? Por que se acomodar? Porque quando a gente vai para a palavra, a gente até na igreja, na Bíblia, no meio cristão, no meio religioso, a pessoa ela precisa querer olhar para ela e ver que ela pode melhorar. Se tá bom, ela pode ficar excelente. Se ela já tá excelente, ela precisa entender que ela precisa começar a ajudar as pessoas a elas trazerem a consciência aquilo que traz sofrimento. Então, assim, muitas vezes a pessoa, eu sempre observo, às vezes na igreja, né, tá lá 50, 100, sei lá, 200 pessoas, mas nem todo mundo que tá ali tá absorvendo a palavra do mesmo jeito. Porque cada uma tem uma história, sim, cada uma tem uma vivência, cada uma tem uma realidade, né? Cada uma vive no meio. E muitas vezes ela vai sair dali, vai entrar, vai sair, vai continuar a vida do mesmo jeito. E é muito baseado nos seus paradigmas, exato, nas crenças que você carrega, na sua história sistêmica, né? No que os seus pais te ensinaram, os avós passaram para os
pais, os bisavós passaram para os avós. E essa carga, ela não é eliminada sem você parar e observar. Se você tirar um tempo ali para destrinchar isso, para elaborar isso, isso não vai se dissolver sozinho. Não, porque é ali que está a evolução, ali que está o aprendizado, ali que está o crescimento. E eu vejo que tem um versículo na Bíblia, Regina, você deve conhecer, não sei se a Raquel conhece, mas fala assim, que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Sim. E muitas vezes elas começam, elas vão para a igreja, elas começam a fazer uma terapia, começam a fazer um trabalho e elas desistem. Porque é trabalhoso. Olhar para as nossas sombras, para nossas feridas, é trabalhoso. Eu falo assim, Maria, dentro do nosso sistema religioso, você também cristã, Raquel cristã, dentro do nosso sistema religioso, é muito complexo a gente falar sobre a mente e sobre processos terapêuticos ainda, porque existe tabus, né? Existem tabus. E a sociedade, no geral, às vezes ganha com a ignorância. Então, até quebrar esse paradigma é um ato de coragem de quem trabalha reforçando a mentalidade humana. Eu estava num ato, né, de culto e eu escutei uma pessoa falar que a hipnoterapia não é de Deus e que Deus age no nível de consciência, que o Espírito Santo ele é sutil e ele age no nível de consciência. Eu concordo plenamente. E é por isso que o meu trabalho, o trabalho de vocês é para gerar consciência. Então... Exatamente, ele atua a nível de consciência, mas nós somos 95% inconscientes, então peraí, nós temos o trabalho de trazer do inconsciente para o consciente, para inclusive ver e ouvir e sentir, perceber Deus da forma que ele é. Porque senão a gente está percebendo com o nosso inconsciente está contaminado de dores, de perdas, de medos, de inseguranças. O nosso inconsciente está definido pelas emoções que a gente não elaborou, pelas emoções que a gente ainda não clareou para a gente mesmo, né? Então, eu concordo. Só que eu acho que o trabalho de trazer tenho certeza que o trabalho de trazer do inconsciente para o consciente é nosso. Então, às vezes, as pessoas, elas pecam um pouco de não conhecer, né? A Bíblia fala: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, quando você lê as Escrituras, Jesus agia trazendo consciência. Às vezes as pessoas estavam ali inconscientes. Você vê que quando a mulher samaritana, Jesus vai lá pedir água para ela fala assim: como que eu vou receber dessa água? Ela não tem consciência. E Jesus traz consciência: eu sou a água viva, e quando você tomar de mim, você nunca mais terá sede. Ou seja, até aquele momento ela estava a nível inconsciente, e mesmo que de maneira sutil, o que Jesus fez? Ele trouxe para ela essa consciência. Então é o que eu acredito. Então, mesmo que tenha ataques, e aqui é um trabalho de formiguinha, né? Eu falo que é um trabalho de formiguinha porque são poucas pessoas que têm ainda essa consciência de terapia ser algo complementar aquilo que Deus pode usar, das multiformas que Deus tem de agir. A terapia é uma forma que Deus também age para alcançar as pessoas, né? Então, trazer consciência não é fugir daquilo, do jeito com que o espírito se move. Justamente, ao meu ver, o contrário. É estar a favor de trazer essa consciência para que as pessoas mudem, de fato, as suas percepções sobre si, com que elas alcancem aquilo que está bloqueando elas de fluírem, tanto a nível emocional quanto a nível espiritual. Porque muitas vezes é muito fácil a gente falar, só falar a Bíblia e tal, e a gente não entender. As coisas do Espírito são entendidas pelo Espírito. Ok, nós somos corpo, alma, coração, espírito, nós somos seres integrais, mas a gente tem que ter essa consciência de que existem e são de Deus formas da gente conseguir facilitar esse processo. E nós precisamos. Se não Verdade. Se não fosse assim, a gente não tinha tantos discípulos que iam e pregavam a palavra.
Eles eram o quê? Facilitadores da mensagem. Mas só 12, só 11 compreenderam a mensagem, né? Nem o 12º compreendeu. E imagina, mesmo naquela época, quantas pessoas estavam inconscientes, que estavam perto do lado de Jesus Cristo e nem viram isso, né? Essa é a grande questão. Quantas coisas a gente tem do nosso lado, quantas informações, quantas questões para serem vistas, elaboradas, que a gente evolua, né, com essas questões, e a gente nem vê, a gente nem está vendo. Quando faz um movimento sistêmico, quando a gente faz uma constelação familiar, a gente vai lá e vê, né, aquela questão que estava, ó, quantos anos que a gente carrega aquilo dentro da gente, a gente não tinha nem visto. Então, todas essas ferramentas, todas essas práticas, hoje na minha percepção, são práticas que facilitam a gente trazer, né, do inconsciente para o consciente e viver melhor, e viver a vida que Deus quer pra gente, e cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito, e avançar e crescer. Porque eu não consigo ver que Deus queira algo ruim pra gente. É o contrário, né? E a gente precisa aprender a fazer perguntas também, ler a palavra e meditar nela. Refletir, né? Refletir, porque Jesus... O que acontece? Nós fomos treinados a não questionar, né, Maria? Nós fomos treinados a não questionar. E aí, quando você começa a se questionar no nível, por exemplo, num sistema religioso, quando você começa a questionar, você não é bem visto. Porque os questionamentos, muitas vezes, não são bem vistos na maioria dos lugares. E aí, às vezes, e aqui eu não me coloco em rebeldia, tá? Eu sou cristã, eu sou evangélica, não me coloco em rebeldia, mas eu me questiono. Né? E eu acredito que as pessoas elas têm que se questionar também. Jesus, ele falou assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Pronto. Isso aí já dá um questionamento lá, pera lá. Se ele veio para que eu tivesse vida, e vida em abundância, se tem algo errado comigo... Se eu não estou vivendo Se eu não estou vivendo a vida em abundância, tem algo errado comigo. O que está acontecendo? Aí você começa a olhar para você. Ué, pera lá, mas é a vida abundante. Se tem pessoas que não estão vivendo, tem pessoas que lamentam a vida inteira, que a vida tá ruim, que não tem isso, que não tem aquilo. Pera lá, vamos olhar para mim então, né? Não é olhar lá fora. Então, olhar para dentro. O que está acontecendo em mim que eu não estou vivendo essa vida abundante? E sabe... Eu falo o seguinte, as pessoas às vezes não têm a percepção da própria palavra, né, Maria? Você vê que Jesus, ele foi próspero em toda a sua vida. Tudo bem que ele não era rico, vamos dizer rico, né? Mas ele não tinha falta de nada, e prosperidade é isso, não ter falta de nada. Então, tudo que ele precisava, ele manifestava. Então, Jesus, ele não teve falta. Jesus era próspero em tudo que fazia. E essa é a vontade dele para nós, que nós sejamos prósperos. Só que as pessoas, às vezes, não têm esse nível de percepção sobre si mesmo, né? Sobre o que tá faltando para que, de fato, ele seja próspero. Porque a prosperidade é financeira também, mas ela é material, ela é espiritual, ela é física, emocional. E, às vezes, a gente busca uma verdade que não é uma verdade bíblica para justificar a nossa falta de prosperidade nas áreas da nossa vida. Ai, dinheiro não é tudo na vida, dinheiro não traz felicidade, tá? Vai ser infeliz lá em Dubai. Tá, mas quando Jesus precisou pagar tributo, quando Jesus precisou pagar tributos, eles estavam sem dinheiro em espécie, o que ele falou? Ele falou, vai lá e pesca. Ou seja, não tinha falta. Quando ele precisava, ele tinha. Vai lá e pesca 2 moedas, paga o meu juros, né? A minha taxa e a sua. Ou seja, não tinha falta. Ele não vivia nessa sensação de necessidade. Por quê? Porque ele era completo, ele é completo. E nós, como seres do próprio Deus, né? Parte dessa centelha do Senhor, a gente também, ele nos chamou para sermos completos. E isso não é ser arrogante, porque às vezes pode ser que em algum momento nos falte, pode ser. Mas ainda que falte, essa consciência de que nós somos completos e que nós não temos falta de nada, que a palavra vai dizer isso, né? De nada tenho falta, ela indifere da situação momentânea. Sei estar... Por que Paulo fala sei estar
com fome sem estar abastado. Não é porque ele gostava, é porque ele sabia que, indiferente de todas essas coisas, ele era completo. E como essa palavra que a gente leu aqui, né, que há tempo para todas as coisas, as coisas podem acontecer, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, né? Isso não difere de acontecer, né? O dia mal pode acontecer com qualquer pessoa. Para qualquer um. O foco não é nas coisas, mas é entender quem verdadeiramente a gente é, para a gente chegar nesse nível de falar como o Paulo falou. É porque é muito importante a gente entender que as pessoas conseguem ver o erro dos outros, as questões dos outros, a postura dos outros, o que o outro precisa mudar, o que o outro precisa fazer. Mas e a gente? A gente mesmo, né? Então, enquanto a gente não olha para as nossas características, para as nossas posturas, para aquilo que nos limita, a gente está, inclusive, estimulando o outro a ser daquela forma sem perceber. Essa é a função do inconsciente, trabalhar ali aquilo que está oculto, aquilo que está sigiloso, aquilo que está por debaixo da nossa consciência, para estimular, sem a gente perceber, muito mais o mal do que o bem, muito mais a sombra do que a luz. Então, esses movimentos que a gente vai fazendo, esse pensar o pensamento, esse questionar, vai trazendo muito mais clareza, que na minha percepção é o que a gente precisa ter claro, sair desse padrão certo ou errado, mas o que é claro, que eu faço hoje, que limita os meus resultados financeiros, profissionais, emocionais, a nível de relacionamento, enfim, o que eu faço que não contribui, né, para o outro. Às vezes a gente está aqui num momento desse, tem muito mais gente criticando do que vendo o movimento que a gente faz. Hoje eu falei com a Maria, o importante é fazer o movimento. A gente está fazendo dentro das nossas capacidades, dentro, né? A Regina está aí fazendo o movimento dela dentro do que é possível, e isso tem valor. Isso é valioso, valoroso. As pessoas precisam começar a ver o que elas fazem também, que cria algo a mais nesse mundo, que seja propósito, que seja missão. E não aquela coisa de eu sou bom porque eu não faço mal, né? Eu sou bom porque eu não estou falando mal de ninguém. E está falando, às vezes até em pensamento está falando. Ou seja, qual que é o parâmetro, né, desse inconsciente? Eu deixar de fazer algo bom também é ruim, também é mal. Então, é que seja ferramentas que estejam criando, independente de quais sejam, está criando na vida da pessoa, você está criando com a hipnoterapia, eu estou criando com a constelação familiar, Maria está criando com a forma dela de liderar, com os projetos, com a Five Rings, com nos trabalhos. Então, nós estamos indo. Ô, Regina, eu amo a Bíblia porque ela tem resposta para tudo, né? Eu falo que para tudo um versículo. A Bíblia diz assim, eu não sei o endereço aqui agora, mas fala que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, ou seja, se os nossos olhos forem bons, você não vai... Todo o nosso corpo terá luz. Exatamente. Então, olha para você ver. Tá tudo aqui na palavra. Tá tudo aqui, ó. Aí olha para você ver como que é engraçado. No meio religioso, se você fala assim, eu sou luz, é mal visto. E aí, quando você vai na palavra, a palavra fala o quê? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, se todo o seu corpo será luz, não tem como você não se intitular luz. Então, quando a gente percebe essas dinâmicas mentais, que aí eu falo que não é nem emocional, é bloqueio mental, um paradigma mental. Quando você percebe esse bloqueio mental, aí você consegue perceber que às vezes até o julgamento é uma forma de defesa da pessoa de não conseguir ainda enxergar a verdade que está ali muitas vezes na cara dela. Sim. Quantas pessoas estão repetindo padrões, né? Quantas pessoas estão... Isso, elas estão vivendo ali uma vida que não tá legal, elas estão vivendo com um serviço que elas não gostam, num relacionamento que elas não são felizes, mas elas escolheram viver essa renúncia, vamos dizer assim,
de ter uma vida próspera. Na verdade, o que a Bíblia nos chama para renunciar é o nosso eu. E o nosso eu é as nossas percepções, muitas vezes, né? E a gente acha que a gente, renunciando uma boa vida, que a gente está louvando ao Senhor. E não é isso, né? Como que a gente louva ao Senhor? Quando a gente tem uma família próspera, abençoada, que gera vida nas pessoas, que gera esse desejo de constituírem famílias sólidas, felizes, que vejam que existe algo diferente do que a maioria vê. Porque onde está o seu direcionamento, né? Onde está o seu olhar, ali está a sua energia, é aquilo ali que você vive. Então, eu vivi uma história, né? Uma parte da minha vida, a Raquel acompanhou, em que eu só via o mal. Então, esse período da minha vida foi um período difícil, a ponto de chegar a 3, 4 sessões de terapia, e todas 3, 4 sessões eu só chorar. Tinha nem o que falar. Por quê? Porque na minha mente estava voltado para aquilo que era ruim. Enquanto eu não enxerguei a parte da minha responsabilidade naquilo que estava acontecendo, enquanto eu não enxerguei... Né? Aí você percebe que tem pessoas que nem assim, nem sofrendo muito, querem abrir mão de si mesmo, né? Dos seus próprios paradigmas, dos seus próprios erros. Preconceitos, né? A Regina... Da Regina? Deixa eu só, você vai ter que voltar, viu, Regina? Só complementar. Tá vindo um monte de pergunta aqui na minha cabeça. Essa parte da Regina foi um resgate de algo muito profundo, né, Regina? Assim, um potencial, uma pessoa extremamente disponível para a luz, mas cheia de preconceitos e crenças que nós fomos tirando e quebrando aí ao longo dessa jornada. Parece. E com muitos alunos. Alguém que você conhece? E como, aliás, essa é a minha habilidade. Parece alguém que ela conhece? Essa é a minha expertise, sabe? Eu vou lá e cato, eu atraio muito isso, pessoas com muitas crenças, mas sabe porque eu acho que eu tenho muito amor pelas pessoas, muito amor pelo que eu faço e muito amor por ver as pessoas crescerem e desenvolverem. Regina hoje é um case de sucesso. Regina hoje é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter mentorado, trabalhado, né? A gente só não está seguindo por causa de uma dinâmica de agenda nossa, né, Regina? A gente conversou sobre isso de voltar, de retomar, mas tem uma dinâmica aí hoje que nós vamos ajustar, vamos alinhar. Em breve ela vai fazer a mentoria de terapeutas também, ela está lá no nosso... Com certeza. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, muito feliz de ver com essa clareza. Nem sei quem é aquela Regina que eu conheci, não conheço, não sei. Trocaram a Regina. E o mais importante disso, por que eu entrei com essa fala? Porque a Regina já tinha uma família consolidada e ela só fortaleceu essa família. Quando eu falo que eu não trabalho para uma pessoa, eu trabalho para famílias. E ver a família da Regina hoje consolidada, com o marido, com os filhos, e todo mundo saudável emocionalmente, uau! Não tem preço isso, né? Ô, Regina, mas a pergunta para você é a seguinte, uma das, né? Uma só mais e você atende muitas pessoas no meio evangélico, no meio cristão? Como que é, assim, seus atendimentos? Atendo muitos cristãos. Hoje a maioria dos meus atendimentos são cristãos, mas ainda tem uma resistência. Eu atendo muito online. Aqui na cidade ainda tem uma resistência. Eu não sei se é por ser interior de Minas. E o povo muitas vezes não busca ter um preconceito e não busca saber as raízes daquilo, né? Então, eu atendo, a maioria dos meus pacientes, clientes, eles são cristãos, evangélicos, católicos, são pessoas que já chegam na sessão sabendo que vão ouvir falar de Deus, porque eu não tiro Deus dos meus negócios, né? Eu falo assim, que eu não misturo, eu só não tiro. Então, eu não vou misturar Deus no processo, eu só não vou tirar, entende? Então, às vezes, essa questão, apesar da resistência no meio, principalmente no meio evangélico, as pessoas elas têm aberto mais a mente sobre as possibilidades de cura, as possibilidades de serem ajudadas, né? Então, hoje, hoje são 48
fiz esse cálculo ontem para o meu estrategista de conteúdo, deu 45% de público online e 55% de público presencial. Então, tá bem quase que meio a meio, né? Mas eu tenho atendido bastante pessoas no meio evangélico, sim, graças a Deus. Que coisa boa. Ampliando consciência. E assim, a gente, né, como a gente é do meio assim, de igreja, muito assíduo, muito se fala em ministério, né, Regina? E Paulo, ele fala que o nosso ministério é reconciliar o homem a Deus. E as terapias, elas são uma ferramenta muito poderosa para reconciliar o homem a Deus. Por quê? Uma forma, porque muitas vezes a pessoa, ela tem uma certa birra com Deus, mas na verdade não é com Deus. É porque às vezes ela viu tanta coisa, né, na própria família, né, de vivência com os pais, com líderes religiosos, e ela vai criando um bloqueio com as pessoas. Sim. E automaticamente elas criam com Deus, porque às vezes você convida uma pessoa para ir na igreja, ela fala assim, não vou não, porque eu vou ter que largar isso, largar aquilo, e eu não quero, e Deus não vai me aceitar. Por quê? Porque as pessoas julgam. Então elas acham que Deus vai julgar elas também. Quando na verdade... E a Bíblia fala, gente, como estáis, né? Eu falo que na terapia também é assim, vem como você tá. Depois a gente vê como que vai ficar. Mas venha. Também, muitas pessoas estão feridas e elas não querem saber de Deus porque vê Deus como... Deus é autoridade. Então, elas meio que comparam, tipo, uma autoridade feriu, aí ela acha que Deus também é a mesma coisa. Sim, com certeza. Nesse ponto aqui, Maria, é importante a gente ressaltar, né? Quando a gente fala de qualquer processo, eu acho que tanto terapêutico quanto hipnoterapêutico, eu atendi uma pessoa que ela tinha uma resistência com pessoas, que é bem o que você falou. Eu fiz uma sessão de hipnoterapia com uma pessoa bem-sucedida que tinha resistência com pessoas. E aí, com uma sessão de hipnoterapia, ela percebeu onde veio esse bloqueio. Nós fomos lá na infância, 9 anos, depois com 2 anos e meio, e conseguimos acessar algumas informações, ressignificamos essa informação e voltamos ela do transe. E ela teve uma viagem. E aí ela falou para mim assim, Regina, não sei o que aconteceu, as pessoas me pedem informação na rua. Porque o bloqueio não era das pessoas. Ela falou que ninguém nunca chegava para perguntar nada para ela. Ela, eu não sei, as pessoas não conversam comigo. E ela voltou da viagem falando, as pessoas ficavam me perguntando as coisas, me pediam ajuda. E isso é muito bom, muito emocionalmente falando. Deu uma falha aí, Regina, travou um pouco. As pessoas não viam, não mexiam com ela na rua e começaram a mexer. Isso. E aí começaram a parar ela na rua e pedir informações, e conversar, e perguntar sobre onde comprou roupa e tal. E começaram a interagir, e ela não tinha costume com essa interação. Então, às vezes, por mais que a pessoa tenha vontade, essa pessoa era uma pessoa que queria, que desejava uma interação maior. Mas alguma coisa a nível de bloqueio emocional estava impedindo esse acesso, né? E aí você vê que são coisas simples para muitas, talvez para a gente que não tem bloqueio de relacionamento, é algo banal, mas é um avanço gigantesco para quem tem. Então, a gente não precisa olhar só naquilo que nos tange, né? Naquilo que é um bloqueio nosso. Às vezes eu não tenho nenhum problema de relacionamento amoroso. Deu de novo? Falhou um pouquinho. Pode. Mas eu não posso invalidar quem tem, eu não posso olhar isso como menosprezo, porque para a pessoa que tem, isso é algo importante. Ser humano, né? Na verdade, aquilo que incomoda, né? Aquilo que está atrapalhando a vida da pessoa precisa ser olhado, né? Amadas, nós estamos me fechando, porque nós temos um tempo de live, senão o Instagram briga com a gente daqui a pouco. Tem que voltar, Regina. Regina, nós vamos marcar outro podcast. Em breve, quem sabe presencial, né? Quem sabe, ó. Amém. Quem sabe? Quem sabe eu vou para aí.
essa, porque foi extremamente rica, muito gostosa. É bom te ver dessa forma. A gente segue os nossos processos, os nossos propósitos. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Obrigada, Maria, Obrigada por mais você. esse podcast. Mais uma segunda. Obrigada, meninas. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada, Regina. Gostei muito de saber um pouco do seu trabalho, um pouquinho de você. E trazer, né, essa clareza para as pessoas e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que tá tudo, né? Tá tudo de acordo ali com a palavra, tá tudo certo, não tem ninguém fazendo nada errado aqui, né? Foi muito bom ouvir de você. Não tem ninguém manipulando e controlando as pessoas. Ao contrário, né? Ao contrário. Fazer bem-estar para as pessoas, né? Então, Sim. tá. Super beijo, viu? Beijo, Regina. Obrigada, Tchau. Um beijo, meninas. pessoal que estiveram aqui com a gente. Até segunda. Gente, obrigada por assistirem a nossa live. Que Deus abençoe o dia, a semana de vocês também. Isso. Beijo. Beijo.